Glória a Deus. Aplauda mais forte, abra sua boca e dê glória ao nome dele. Nós te louvamos, Senhor. Boa noite, igreja. Paz seja com todos vocês, amém? E o Senhor é bom, a misericórdia dele sobre nós não tem fim e ele tem cuidado de nós. Nestes 9 anos que a SEAP abriu as portas, como a gente é grato a Deus por tudo que ele tem feito até aqui. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. É o texto que leremos nesta noite. Muitos sabem essa história, mas o Senhor quer nos ensinar nesta noite. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Pode sentar no seu lugar. Eu quero pedir que você preste atenção nesta palavra. O nosso tempo é pouco, mas esse texto nos ensina muito. Naamã, ele era naquela época o segundo homem mais poderoso do mundo. Ele era o segundo homem mais poderoso. O primeiro era o rei da Síria e ele era o segundo homem, o comandante do exército da Síria. E a Bíblia diz que ele era um grande homem diante do rei, diante do seu senhor. Ele era um homem de muito conceito, porque por ele Deus dera vitória à Síria. Olha que coisa interessante. Deus deu vitória para a Síria por meio dele. Deus usou Naamã para levar juízo sobre a nação de Israel e Deus permitiu que a Síria vencesse o povo de Israel. E a Bíblia diz assim que ele era um grande herói de guerra, porém era leproso. E a gente vai ver alguns personagens nesse contexto e para a gente pensar, antes de participar da ceia do Senhor, quem nós somos neste cenário? Quem nós somos neste contexto todo? Na casa desse Naamã, tinha uma mocinha que foi levada para lá como escrava. Naamã entrou em Israel, fez uma devassa em Israel, destruiu as cidades, matou pessoas, e no meio dessa guerra, ele pega uma mocinha de uns 13 anos e leva para sua casa. E ele dá aquela moça de presente para sua esposa. Aquela mocinha se tornou escrava na casa de Naamã. E aquela moça, vindo de Israel, ela via Naamã de verdade como ele era. Que quem nos conhece de verdade, irmãos, é a nossa família. Quem nos conhece de verdade, né, nem precisa de comer mais 1 quilo de sal, não. Com os 300 gramas de sal, você já conhece bem com quem que você está. A gente que é pai e mãe, a gente olha para a cara dos meninos, tem um radar que funciona. Quero dizer para você que ainda não tem filho, não é assim que acontece, Rayane? A gente olha para os filhos da gente e a gente olha e fala: o que você fez? Quando o André outro dia sumiu, eu falei: André, o que você fez de errado que você sumiu? Mãe, eu estou em casa estudando. Alguma coisa você fez, você sumiu demais. A gente tem esse radar dentro da gente. E quem mora em família, provavelmente, você tem roupa de ficar dentro de casa, não tem? Antigamente, quando tinha aquela treva daquela campanha de político, aquela treva das camisas do vereador, irmãos, aquilo era assustador demais. Você pensa, você acordar de noite e olhar para o lado, uma pessoa, um vereador dormindo do seu lado, aquilo era treva de madrugada, né? A gente conhece, provavelmente, muitos dos homens que estão aqui têm hábito de ficar em casa sem camisa, mas se chega uma visita, antes de abrir a porta, você vai lá e veste a camisa, não é assim? A gente tem roupa de ficar em casa, eu amo ficar descalça, eu fico descalça dentro de casa o tempo todo, amo, e quem nos conhece é a nossa família. E Naamã, Luar, dentro de casa, todo mundo sabia que ele era leproso. Na rua, ele era herói de guerra. Na rua, Naamã era o cara que onde ele passava, todo mundo respeitava. Mas em casa, aquela empregada, a esposa, quem morava naquela casa, sabia que ele era leproso. E aí eu fiquei pensando nessa menina, que ela vai falar uma coisa, e eu não preciso você responder para mim, não. Você imagina uma pessoa pegar uma menina, provavelmente o pai dela foi morto por Naamã, ele matava os homens daquele tempo, provavelmente o pai dela morreu,
E ele pega aquela menina, tira ela da mãe, tira ela da cidade dela e leva essa menina como escrava e chega para a esposa dele, pode ter dito assim, aqui ó, trouxe para você aí, vê o que você quer fazer. O que você ia fazer se você morasse na casa de um homem desse? Não fala não, pelo amor de Deus, apesar que você vai tomar ceia, eu imagino que muita gente vai assim, leproso, quero ver esse homem morrer à míngua, quero que ele pague o que ele fez comigo, ele vai ver, eu vou ver se eu morrer dessa lepra. Mas aquela menina não. A Bíblia vai dizer que aquela menina, ela olha para a esposa de Naamã e ela fala assim, tomara, quem me dera o meu senhor, o Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. E essa menina é o primeiro personagem que a gente quer falar nesta noite, dessa misericórdia, desse amor. Irmãos, isso aqui deixa a gente sem graça. Você acha que todo mundo está aqui ia ter essa misericórdia que ela teve? O cara acabou com a vida dela, matou o pai, levou ela como escrava, acabou com a vida dela. E ela está ali preocupada que esse homem seja curado, que a lepra saia do corpo dele. E a Bíblia vai dizer, e a esposa de Naamã conta para ele, Naamã então reúne alguns soldados dele, algumas pessoas de sua confiança, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, cuidado com quem você anda, que com quem você anda fala sobre você, com quem você anda fala de quem você é, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, e ele vai procurar o rei da Síria, e ele chega para o rei da Síria, ele vai dizer ao rei assim, assim, falou a menina jovem que eu trouxe de Israel. O rei da Síria, mais que depressa, faz uma carta para o rei de Israel, faz uma carta para ele, junto com a carta, ele manda 360 quilos de prata e 68 quilos de ouro, 340 quilos de prata e 68 quilos de ouro como presente pela cura antecipada de Naamã. E Naamã sai com alguns homens e vai para a terra de Israel, vai entrar naquele lugar. E naquela carta o rei da Síria escreveu assim, eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Aí a Bíblia vai dizer que o rei de Israel recebe aquela carta e ele fica desorientado. E é engraçado que quando a gente para pensar, Cláudio, esse rei de Israel era um homem que sabia quem era Deus. Era um homem que tinha conhecimento de quem era Deus, mas ele provavelmente se esqueceu de quem era o Senhor. Ao invés daquele homem falar, não, você veio para o lugar certo, tem Deus aqui, tem gente de Deus aqui, você vai ser curado. A Bíblia diz que ele fica tão apavorado e provavelmente ele achou que fosse uma estratégia política, que ele rasga a sua roupa inteira e ele vai gritar assim, acaso sou eu Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Aquele rei, ele vivia no meio de uma nação que viveu muitos milagres, mas ele não sabia mais quem era o Senhor. E a gente precisa pensar nisso hoje, irmãos. A gente é tão acostumado a ouvir milagre. Hoje de manhã, Rodrigo, aconteceu um negócio tão bacana, mas eu não perguntei se eu podia falar o nome do santo, então eu vou contar um milagre, mas não vou contar o nome do santo. Uma pessoa que a gente estava orando com ele, já tinha uns 2 anos, com câncer de próstata, e ele passando pelo tratamento. Aconteceu muita coisa nesse meio tempo, o pai dele faleceu, e hoje ele chegou aqui numa felicidade, falou, pastora, você já está sabendo da boa notícia? Eu estou completamente curado, estou liberado de remédio, de tratamento. Pode aplaudir mesmo, irmãos, porque é assim que Deus faz, é assim que o Senhor faz. E a gente é tão acostumado com milagre. Irmãos, a gente é um povo tão acostumado. Vocês acham que a pessoa que vem na igreja, que não conhece o Senhor, e chega aqui, vê os outros orando em línguas, vê uns chorando, outros pulando, e o povo celebrando e cantando e chorando na presença de Deus? As pessoas estranham. Só que aquele rei de Israel esqueceu quem era Deus, irmãos. E a gente, nesta noite, precisa pensar nisso. Você continua sabendo quem é Deus na sua vida?
Você continua tributando a Ele a honra, a glória, o poder que a Ele pertence. Você continua pedindo a Deus direção antes de tomar alguma decisão. A Bíblia diz que aquele rei fica desesperado e que quando Eliseu soube do que estava acontecendo, que o rei havia rasgado as suas vestes, a Bíblia diz que Eliseu pergunta assim: por que você rasgou sua roupa? Acaso você esqueceu que tem Deus aqui? Acaso você esqueceu? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. E aquele rei, aquele Naamã, vai até a casa do profeta. E quando ele chega, a Bíblia diz que ele chega ali na casa do profeta, com os cavalos, com os carros, e ele para ali na casa do profeta. Ele imaginou que o profeta Eliseu fosse pôr um tapete vermelho, afinal, ele era o segundo homem mais importante da sua época. E Eliseu nem lá fora sai. Eliseu nem lá fora, nem na porta ele chega, e Eliseu manda um recado para aquele homem: mande Naamã ir até o Jordão e mergulhar 7 vezes ali. Irmãos, quando Eliseu faz isso, quando Eliseu toma essa decisão, aquele general fica possesso de raiva. E ele começa a gritar: será que esse profeta não sabe que lá na Síria tem rios limpos? Eu poderia nadar naquele rio, o rio Abana, o rio Farfar. Eu poderia nadar lá. Ele quer que eu entre nessa água suja e mergulhe aqui. E naquela hora, Naamã toma a decisão de ir embora. Mas lembra que eu falei que faz muita diferença com quem você anda? Naquela hora, os soldados dele que estavam ali chegaram: não, Naamã, o senhor já veio até aqui, o pior você já fez, foi sair da Síria e chegar aqui, então não custa nada fazer o que o profeta te pediu. Ele nem pediu uma coisa tão difícil assim. Cuidado, irmão, com quem você anda, cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Ainda hoje é muito fácil você ver gente chorando com quem chora, mas ainda hoje é difícil você ver gente se alegrar com quem se alegra. Ainda hoje é difícil você ver pessoas que torcem por você e que querem para você aquilo que talvez ele nem tenha e quer o seu bem desta maneira. Naquela hora, o que fortaleceu Naamã foram os homens que estavam ali com ele. Imagina se ele está ali com um monte de homem que fala: vamos dar nesse Eliseu um couro, vamos pôr fogo na casa dele, vamos acabar com ele. O que ele está achando que ele é? E eu imagino que naquela hora, aquele Naamã deve ter espraguejado que a menina me paga. Chegar lá em casa, vou matar aquela menina, eu vou acabar com aquela menina. Chegar lá em casa, ela vai ver, olha o que ela arrumou para mim. Mas sabe, gente, na verdade, o que era? Stephanie, Naamã não queria, era tirar a sua farda, era tirar a sua armadura, porque para ele mergulhar no Jordão, ele não conseguiria fazer isso com aquela roupa pesada, ele ia afundar naquele rio. Para ele mergulhar no Jordão, ele ia ter que tirar a sua armadura de general da Síria, e quando ele tirasse aquela roupa de general, todo mundo ia ver que ele não passava de um leproso. Todo mundo ia ver que Naamã, aquele homem que tanta gente a temia, não passava de um leproso. E a Bíblia diz que Naamã, então, ouve ali os seus soldados que estavam com ele, e ele vai tirar aquela armadura. E quem sabe, irmãos, hoje, a gente precisa, antes de participar da ceia, tirar de nós aquilo que não agrada ao Senhor. Naamã precisou se humilhar. Até hoje, irmãos, ficar nu em praça, em público, ficar nu perto das pessoas é humilhante. Qualquer um de vocês aqui. É difícil ter alguém aqui que vai falar assim: ah, estou nem aí, tira a roupa e onde for para tirar. A maioria de nós sabe que isso é um grande constrangimento. E naquela hora, Gláucia, Naamã foi tirando aquela indumentária de guerra, aquelas roupas, e eu imagino que todo mundo começou a olhar para aquela pele leprosa, para aquele homem leproso que estava ali. Os soldados talvez nem imaginavam como que ele era sem aquela roupa. Quem conhecia Naamã era quem estava dentro da casa dele. Sabe, irmãos, ele precisou se humilhar.
E às vezes hoje Deus trouxe você aqui neste último culto para você se humilhar diante de Deus. Talvez hoje você precisa se ajoelhar e se humilhar diante do Senhor. E a Bíblia diz que se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Hoje Ele nos traz aqui para a gente pensar quem nós somos nessa história. Essa menina talvez seja mais difícil da gente encontrar aqui. Essa menina que foi procurar cura, que foi dar cura para o homem que a fez tanto mal, que lhe fez tanto mal. Quem nós somos nessa história? Os homens que estavam ali com ele, que deram para ele força, para ele não voltar para trás, que incentivaram Naamã a fazer o certo. Quem nós somos? O rei que estava ali desesperado, o rei de Israel, o rei da nação que Deus levantou e que o rei sabia quem era Deus, mas tinha esquecido do poder de Deus. Quem nós somos nessa história? Sabe, irmãos, talvez muitos como Naamã, a gente ouve a vida inteira, não, eu sou gente boa. Ah, não, Mateus, eu não bebo, eu não fumo, eu nunca matei, nunca roubei, eu sou gente boa. Mas às vezes tem tanta gente dentro das igrejas com vestes de orgulho, de vaidade, de ódio, irmãos, com vestes de inveja. Às vezes tem tanta gente dentro das igrejas que não consegue perdoar. E nesta noite, que a mesa do Senhor está posta para nós, essa história nos ensina, essa menina nos inspira a viver um amor genuíno que Deus nos tem dado pelas pessoas. Esses homens nos inspiram a ser aquela pessoa que fortalece o outro quando o outro precisar. Irmão, não espera ninguém pedir. Se você tem condição de ajudar alguém, ajuda. Se você tem condição de fazer o bem, faça. Se você pode abençoar alguém, abençoe. Não espera o outro pedir, não, irmãos. Deixa Deus te usar quando você vê alguém que precisa daquilo que você pode fazer. E a Bíblia diz que Naamã se humilha ali, vai tirando aquela roupa de forma humilhante, e ele desce as águas daquele Jordão. Ele decide, irmãos, ousar e ter uma atitude de fé. Com aquela armadura, ele ia ficar lá no fundo daquele rio preso. E às vezes hoje você está precisando mesmo, é mergulhar na presença do Senhor. É deixar Deus te limpar aí por dentro. A gente não tem lepra na pele, mas quanta gente está com lepra no coração, está doente por dentro, precisando deixar Deus curar. Agora a Bíblia diz que ele obedece, que ele faz aquilo que o profeta, lava-te e ficarás limpo. E a Bíblia diz assim, então desceu Naamã e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Nesta noite, vamos pensar antes da ceia do Senhor, irmãos. A ceia do Senhor é para todos vocês que estão aqui. Mesmo para você que ainda não é batizado, mas se você crê que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, a ceia é para você. Pastor, eu ainda estou fumando, eu ainda estou viciado, estou mexendo com os trem errado, mas eu quero tanto consertar minha vida. Então a ceia do Senhor é para você. Ó, pastor, eu mexo com os trem errado e vou continuar assim, não quero mudar. Então a ceia do Senhor não é para você. A ceia do Senhor é para quem entrar e decidir se humilhar na presença de Deus. A ceia do Senhor, a mesa do Senhor está posta e Ele está aqui nesta noite para nos dar novidade de vida. A Bíblia fala que quem come desse pão e bebe desse cálice é a vida do Senhor que está entrando em nós. Para mais um mês, para a gente dar conta, para mais um mês a gente romper, para chegar no final de julho e a gente poder dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui a boa mão do Senhor está sobre a minha vida.